Irmão, graça e a paz, tudo bem? Neste vídeo eu tenho por finalidade te apresentar a arma mais poderosa e mais letal que existe no mundo dos homens. E ela está ao teu alcance. Ela está na tua consciência. Ela está na tua boca e ela está no teu coração. Você tem fácil acesso a ela. É a palavra de Deus. É isso aí. É por meio da palavra que os pecadores são regenerados e trazidos à fé e acrescentados à igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, Tiago, capítulo 1, versículo 18, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. E é por meio dessa mesma palavra que os crentes são santificados e levados à maturidade espiritual. João, capítulo 17, versículo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 32, Efésios capítulo 4, versículo 1, Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26, 1 Pedro capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Lembre-se de que a palavra de Deus é a força mais poderosa do universo. Foi o que eu acabei de falar para você. Agora eu quero te fazer uma pergunta, eu quero te indagar. Será que eu verdadeiramente acredito que a palavra de Deus que está ao meu alcance é a arma mais letal, é a arma mais poderosa, é a arma mais devastadora contra a mentira, contra a trapaça, contra a hipocrisia, contra a soberba, contra a arrogância, contra a depressão, contra a falta de paciência, contra a falta de sono, contra a falta de síndrome do pânico e todas as doenças que afetam o nosso cognitivo ou que afeta o nosso corpo. Na verdade, nenhuma doença pode afetar o nosso cognitivo, né? As doenças só têm poder para afetar os nossos corpos. Porque, na verdade, se nós estamos tomando remédios depressivos para dormir, se nós estamos tomando remédio contra a síndrome do pânico, contra a depressão, contra a ansiedade, se nós estamos mergulhado nesta estrada, está nos faltando o quê? Fé. Porque dentro da própria história do cristianismo, a depressão, ela se manifesta. Ela se manifesta. Então, em Deus, nós podemos nos livrar de todas essas enfermidades que afetam o nosso corpo. Se cremos verdadeiramente, então devemos deixar que Ele fale e não nós. Se cremos verdadeiramente, então se cremos verdadeiramente, devemos deixar que Ele fale, não nós. E Deus continua falando através de sua palavra escrita. Irmão, eu sempre digo o seguinte: se Deus deixasse de falar, o mundo não existiria mais. Eu tenho esse telefone aqui, ó, celular. Eu estou fazendo aqui um vídeo da minha casa, do meu escritório, que vai chegar até você, porque Deus continua falando. A pergunta que eu preciso te fazer é a seguinte: será que nós, igreja, estamos ouvindo quando Deus está falando? Essa indagação já subiu ao seu coração? Porque alguém nos vendeu, e caro, que Deus só fala com a igreja. Isso não é real. O próprio Deus diz: eu tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco. Nós temos que pensar nesta coisa. Queridos, nós precisamos nos preparar para a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Se você acredita nisso, então permita que o texto bíblico fale, pois a Bíblia é Deus pregando. E Ele atua por meio de sua palavra. A igreja atual, ela diz: eu não consigo mais ouvir a voz de Deus. Deus não fala comigo.
Deus continua falando por meio da sua palavra. Deus não parou de falar. Mas será que nós estamos ouvindo? Pense nas figuras que a Bíblia emprega para se referir a si mesma. Ela é como um martelo que parte os corações de pedra. Jeremias capítulo 23, versículo 29. Como fogo que queima a escória em nosso interior. Jeremias capítulo 5, versículo 14. Como uma espada aguda que transpassa a nossa consciência. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Como uma lâmpada que ilumina nosso caminho. Salmos capítulo 119, versos 105. Como um espelho que mostra o que realmente somos. Tiago capítulo 1, versículo 23, eu adoro esse versículo. Como uma semente que produz o novo nascimento. Lucas capítulo 8, versículo 11. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Como o leite que serve de alimento espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Como o mel que adoça. Salmos capítulo 19, versos 10. Salmos capítulo 119, versos 113. Como ouro que tem um valor incalculável e que enriquece a nossa vida espiritual. Salmos capítulo 19, versos 10 e Salmos 119, versos 72 e versos 127. A Bíblia é tudo isso e muito mais, porque é a palavra viva e eficaz do Deus vivo e todo-poderoso. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Que palavra, hein, irmão? Mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías, capítulo 55, versículo 10 e versículo 11. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: será que nós cremos naquilo que nós lemos? Naquilo que nós meditamos? Naquilo que nós verdadeiramente examinamos com afinco, com os nossos corações? Deus falou e continua falando por meio de sua palavra escrita. Essas duas convicções devem atar nossas consciências para resistir à pressão antissermônica de nossa geração. Mas essas convicções ainda não são suficientes para que sigamos pregando. Agora devemos dar um passo à frente e afirmar que Deus nos ordena a pregar sua palavra para fazer ouvir publicamente sua voz. Será que nós verdadeiramente entendemos que Deus nos confiou a sua palavra, nos revelou a sua palavra, tem nos revelado a sua palavra e nos ordenou que nós preguemos, que nós preguemos a palavra como ela é, irmão. Irmão, quando nós estamos pregando a palavra de Deus na igreja, antes de qualquer coisa, nós não estamos pregando para a nave da igreja. Nós estamos pregando primeiramente para Deus, e é Ele que importa. Esta era uma muralha que protegeu o apóstolo Paulo de correr o risco de agradar homens ricos e homens poderosos ou qualquer autoridade do Estado. É assim que se comporta hoje os pregadores?
Que essa palavra possa falar grandemente ao coração, porque é uma palavra rica de alimento poderoso, vários capítulos e vários versículos. Se você gostou, coloca um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha para a tua rede social, curta, toque no sininho. Procura reagir de alguma forma a esse comentário para que o algoritmo reconheça que você gostou do conteúdo. Porque muitas das vezes você até gosta do conteúdo, mas você não reage ao conteúdo, você não coloca um comentário, você não curte, você não compartilha, você só se inscreve. Aí quando você vai procurar o canal lá no seu canto de inscrito dentro da plataforma, você não acha. Por quê? Porque o algoritmo retirou a sua inscrição. Porque você só se inscreveu, então a interpretação dele é que você não gostou e ele não vai te recomendar mais. Nos veremos no próximo vídeo. Deus te abençoe. Um abraço e até lá. Tchau.